Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ocupo aqui essa tribuna, nesse momento, representando os partidos de oposição, para reafirmar a nossa ideia já dita aqui com todas as letras. Senhor presidente, é o tempo de líder da oposição. Eu acho que o tempo aí está equivocado, por gentileza. Marcaram aí 3 minutos. Marcelo, o tempo de liderança. Agora sim. Perfeito, obrigado, presidente. Os partidos de oposição já manifestaram aqui, de maneira absolutamente convergente, que são favoráveis ao conteúdo originário dessa medida provisória 1018. Ela tem uma motivação importante, uma motivação de ordem pública, que é exatamente ampliar os serviços de banda larga por satélite num país de dimensões continentais que, naturalmente, vivem verdadeiros apagões de comunicação em razão da ausência de internet. Eu sou de uma região, a mais pobre do Brasil, que é o Nordeste, viajo pelo interior aqui do meu estado, Pernambuco, e muitas vezes sou privado de comunicação com o meu gabinete, com a minha casa, com algumas questões familiares, porque tenho pais idosos, e é muito importante, portanto, que nós possamos ampliar esses serviços àqueles que hoje não têm um elemento fundamental da vida, que é a internet. Então, não há dúvida de que é super importante que nós possamos deliberar na tarde de hoje essa matéria. A segunda observação é também o respeito que nós temos, já dito aqui por todos os líderes de oposição, pelo deputado Paulo Magalhães. Fez um trabalho correto, mas, infelizmente, o conteúdo do seu relatório, naquilo que ampliou consideravelmente o conteúdo da MP originária, que era objeto também de outras emendas que estão destacadas, mas em relação à ampliação que faz da isenção e dessa anistia que produz sobre o vídeo sobre demanda, naturalmente nós não podemos aceitar, em especial porque vigora na Câmara dos Deputados esse formato de aferição das medidas provisórias e de uma deliberação que não concorre para que as discussões possam ser feitas com profundidade. Então, aqui, esse é um exemplo claro de que uma inovação normativa da maior importância, que vai impactar fortemente o setor do audiovisual, eu presido à frente em defesa do cinema e do audiovisual, que Vossa Excelência também faz parte, deputado Marcelo Ramos. E essa frente me permite ver o quão o audiovisual vem sendo sacrificado, de um lado, por uma política que paralisou as atividades da Ancine, a liberação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e também, naturalmente, pela pandemia, e que, por isso, é razoável que se possa alterar as receitas da Condecine e do Fundo Setorial, porque a Condecine é a principal receita do Fundo Setorial do Audiovisual, sem que a gente possa fazer um debate profundo. Além do mais, nós temos um PL que está em tramitação na Casa, já aprovado na Comissão de Cultura, o PL 8889 de 2017, do deputado Paulo Teixeira, que trata da regulação do vídeo sob demanda, onde as questões colocadas aqui de forma pertinente pelo deputado Marcelo Ramos, nosso querido presidente e vice-presidente da Casa, elas são naturalmente, absolutamente necessárias que sejam feitas. Não é razoável se pensar que, do ponto de vista tributário, você não tem a segurança jurídica, que é um valor que deve ser preservado para garantir que o Brasil seja visto, inclusive por investidores estrangeiros, como um país onde se pode investir, porque há marcos regulatórios que são respeitados. Acho muito importante a sua fala aqui, que é didática, que ela é necessária, mas me parece que ela é impertinente pelo momento em que ela é feita, não a fala, mas que ela seja veiculada em uma medida provisória, cujo objeto é a ampliação de internet banda larga via satélite para regiões periféricas do Brasil. Nada tem que ver com o sujeito passivo da Condecine, nada tem que ver com qual é a forma de tributação
do vídeo sob demanda, se é sobre o produto, se é sobre o serviço ou se é sobre o título, sobre a obra, como Vossa Excelência percussientemente aqui colocou na tribuna e que fala, aqui prestei muita atenção e que nós vamos fazer questão de trazer a lucidez, o conhecimento profundo, o conhecimento jurídico de Vossa Excelência nessa matéria, mas do que nós discordamos aqui e discordamos também com convicção é a questão instrumental, é se valer dessa medida provisória que tem 8 objetos para trazer uma alteração na relação tributária com as empresas que são tributadas hoje e que são grandes empresas que naturalmente têm toda a condição de fazer esse debate. Aliás, essa questão não avançou no Congresso Nacional, projetos como o do deputado Paulo Teixeira, exatamente pela pressão que é feita para que essa regulação não ocorra. Então é muito importante o apoio manifestado por Vossa Excelência de que nós possamos impulsionar essa discussão, inclusive para trazer a segurança jurídica, que foi referida aqui, muito bem referida, para trazer também um modelo de tributação que possa ocorrer sobre o serviço, então, portanto, sobre o faturamento da empresa e não sobre uma ficção jurídica que eventualmente foi adotada a medida provisória lá em 2001, mas essa discussão nos parece completamente fora de foco, que seja feita no bojo da deliberação sobre a medida provisória 1018. Quando Vossa Excelência aqui se referiu que o pau que dá em Chico, dá em Francisco, falando da tributação das igrejas, da imunidade constitucional que tem as igrejas, me ocorreu exatamente, eu quero utilizar essa mesma frase para evitar que a gente discuta uma matéria que, sob todos os aspectos, ela, do ponto de vista temático, ela não é pertinente. Ela é pertinente do ponto de vista do conceito, é pertinente do ponto de vista das questões tributárias que estão no seu entorno, é pertinente porque essa é uma discussão que nos interessa fazer, e Vossa Excelência faz uma discussão como é do seu estilo, com respeito, com profundidade, abordando questões técnicas que são de todo pertinentes se elas forem feitas aqui nesse plenário, quando estivermos discutindo o projeto do deputado Paulo Teixeira, que esperamos seja aprovado. Por isso, meu querido presidente Marcelo Ramos, eu quero insistir que essa inovação de anistia, de remissão da responsabilidade tributária de grandes plataformas de streaming, ela é impertinente do ponto de vista temático, ela é incabível no bojo de uma medida provisória que trata de um outro assunto que nos interessa aprovar e que, por isso, eu peço vênia aos meus colegas que o audiovisual, que vem atravessando uma crise enorme nesse momento, seja em razão da pandemia, seja em razão da paralisia artificial da Ancine, seja em razão da forma como as questões culturais vêm sendo tratadas no Brasil, não pode ser sacrificado. E ainda que admitindo que a medida provisória traz inclusão digital fundamental no Brasil continental, mas essa matéria naturalmente merece ser repudiada veementemente por nós.